Esse momento de reflexão, antes de entrar na mensagem, eu gostaria de fazer a leitura do Evangelho, destinado para o nosso culto de hoje, o Evangelho de Lucas, capítulo 6. Evangelho de Lucas, capítulo 6. A partir do versículo 27. Até o versículo 38. Prestem atenção nessas palavras. Mas eu digo a vocês que estão me ouvindo: amem os seus inimigos e façam o bem para os que odeiam vocês. Desejem o bem para aqueles que os amaldiçoam e orem em favor daqueles que maltratam vocês. Se alguém lhe der um tapa na cara, vire o outro lado para ele bater também. Se alguém tomar a sua capa, deixe que leve a túnica também. Dê sempre qualquer um que lhe pedir alguma coisa, e quando alguém tirar o que é seu, não peça de volta. Façam aos outros a mesma coisa que querem que eles façam a vocês. Se vocês amam somente aqueles que os amam, o que é que estão fazendo demais? Até as pessoas de má fama amam as pessoas que as amam. E se vocês fazem o bem somente para aqueles que lhe fazem o bem, o que é que estão fazendo demais? Até as pessoas de má fama fazem isso. E se vocês emprestam somente para aqueles que vocês acham que vão lhe pagar, o que é que estão fazendo demais? Até as pessoas de má fama emprestam aos que têm má fama para receber de volta o que emprestaram. Façam o contrário. Amem os seus inimigos e façam o bem para eles. Emprestem e não esperem receber de volta o que emprestaram. E assim vocês terão uma grande recompensa e serão filhos do Deus Altíssimo. Façam isso porque Ele é bom também para os ingratos e maus. Tenham misericórdia dos outros, assim como o Pai de vocês tem misericórdia de vocês. Não julguem os outros e Deus não julgará vocês. Não condenem os outros e Deus não condenará vocês. Perdoem os outros e Deus perdoará vocês. Deem aos outros e Deus dará a vocês. Ele será generoso e as bênçãos que Ele lhes dará serão tantas que vocês não poderão segurá-las nas suas mãos. A mesma medida que vocês usarem para medir os outros, Deus usará para medir vocês. Até aqui a leitura do Santo Evangelho. Qual o impacto que essas palavras causam no coração de vocês? Quando vocês ouvem essa descrição, essas palavras descritas aqui no Evangelho. Elas trazem alívio, consolo, esperança. Vocês ficam motivados, animados? Ou essas palavras, elas geram um certo peso, uma certa angústia, um certo medo, receio? Qual o impacto que essas palavras de Jesus, descritas aqui neste Evangelho, causam no coração de vocês? Sim, eu sei, essas palavras são difíceis, não são palavras fáceis. Elas são difíceis justamente pela sua natureza. São palavras que nos chocam. E chocam de uma maneira que a gente não espera ser chocado. Chocam com amor. Diz: quando um discípulo é odiado, ele responde com amor. Quando um discípulo é maltratado, ele pega esses maus tratos e pega isso e coloca em oração. Aquele que pede, um discípulo dá com generosidade. Ao ter coisas roubadas, um discípulo não busca o reembolso. Ao emprestar, o discípulo não espera receber de volta. Um discípulo não julga, não condena, mas sempre perdoa. Repetidamente, Jesus ele coloca um fundamento para o reino de Deus. E isso está baseado nesse versículo de Lucas 6,36. Tenham misericórdia dos outros, assim como o Pai de vocês tem misericórdia de vocês. O
que me chama a atenção é que nesta lista de ações, Jesus ele registra momentos. Sim, momentos. Momentos de misericórdia, momentos de compaixão, momentos de amor, momentos de graça. Momentos que transformam e renovam, dão um novo coração para aqueles que ouvem e são tocados, né, por essa situação, por esses momentos. O momento de misericórdia está registrado no Antigo Testamento, que nós acabamos de ler, lá em Gênesis capítulo 45. É uma história que creio que todos nós conhecemos, talvez não todos os detalhes dela, mas nós sabemos os aspectos principais dessa história. E com uma simples frase, olha só que frase simples, quando José diz assim, eu sou José, tentem capturar esse momento, tentem visualizar, conhecendo a história que vocês conhecem, tentem visualizar esse momento, quando José diz, eu sou José, e ainda faz uma pergunta, onde está meu pai, né? Eu sou José. A reação deles foi, quando os irmãos ouviram isso, ficaram tão assustados que não puderam responder nada. Esse foi um momento de misericórdia, registrado no Antigo Testamento, de pura misericórdia. José tinha todo o direito, com todas as justificativas, de fazer com os seus irmãos aquilo que foi feito com eles. Só que agora ele tinha autoridade para fazer isso, porque ele foi empossado e era o governador do Egito. Ele tinha como fazer isso, tinha um poder para fazer isso. Mas quando a gente vai ver na história que José não agiu de acordo com aquilo que ele recebeu, ele fez diferente, ele agiu com misericórdia. Eu não duvido que o coração de José naquele momento estava tremendo. Não sei se vocês já passaram por isso, se vocês já tiveram alguma situação assim, mas quando nós estamos numa situação mais ou menos parecida, nosso coração treme. Olhar para os irmãos, depois de tudo o que eles fizeram para ele, humanamente falando, não é algo fácil, não é algo simples. Talvez as lembranças de tudo aquilo que acontecera, o fato de ter sido enganado pelos irmãos, o fato de ter sido vendido, o fato de viver na escravidão, o fato de ser traído, o fato de estar sozinho, de receber decepção, humilhação, de estar num outro país, de não ver ou não estar com as pessoas que gostavam dele, por exemplo, como seu pai. Ele tinha tudo, né, para se revoltar contra Deus, tudo, todas as situações. Isso seria até justificado por nós, mas ele não fez isso. E como a gente falou, Deus reverteu a situação, né? Antes os irmãos que estavam julgando José, agora José está diante dos irmãos. Mas como é que os irmãos iam imaginar que aquele que havia sido vendido como escravo estava diante deles? Não há nenhuma pista para que isso acontecesse. Eles não reconhecem José. Para eles, José estava morto. Só que a gente vai perceber na história que a culpa estava bem viva. A culpa daquilo que eles fizeram estava vivo no coração. E a gente sabe que uma culpa assim não morre facilmente. Ela persiste. Eu nem contei quantos anos eles viveram com essa culpa, mas alguns anos. Só que exatamente esse irmão que foi maltratado agora precisa julgar. Mas José julga com misericórdia. Na verdade, não foi José, o Espírito Santo que preencheu o coração dele para fazer aquilo que está além das suas condições, para estar além das suas forças e das suas capacidades.
Ele fez aquilo que os seus irmãos não mereceriam. Ele perdoou. Vamos ver os primeiros versículos, que eles são significativos. Diz que José não conseguiu mais segurar ou controlar a sua emoção diante dos seus empregados, de modo que gritou. Não com seus irmãos, ele gritou com os empregados: saiam daqui. Por isso nenhum dos empregados estava ali quando José contou aos irmãos quem ele era. E olha só a emoção contida nesses versículos. Ele começou a chorar tão alto que os egípcios ouviram, e a notícia chegou até o palácio do rei. E com uma palavra bem simples, ele colocou todos esses sentimentos para fora. Qual foi a palavra? Qual foi a frase? Eu sou José. Parece que essa declaração estava no coração dele por muito tempo. Ele precisava colocar para fora. Eu sou José. Poucas palavras, sim, mas ele não poderia dizer mais nada. As lágrimas começaram a cair e a sua emoção ficou conhecida até no palácio onde o rei estava. Interessante que José não disse: eu sou Zafenate Paneia, nome que o faraó deu para ele. Ele diz: eu sou José. E dizendo eu sou José, ele trouxe o impacto no coração dos seus irmãos. E quando a gente percebe, essa reação foi de medo. A gente ouviu ali antes, quando os irmãos ouviram isso, ficaram tão assustados que não puderam responder nada. Não conseguiram responder nada, ficaram com medo. Quando ouviram, ficaram assustados, porque diante dos olhos estava escancarado o pecado, a culpa, a maldade. Estava escancarada uma consciência pesada de algo não perdoado. Sobre os seus ombros estava escancarada uma mentira que começou e estava enraizada por anos com os irmãos, um pacto com os irmãos, Não vamos contar nada para o nosso pai. A dor que mesmo mentindo, vendo o seu pai sofrer. O momento de misericórdia, esse momento foi tão grande e tão inesperado que os paralisou. Eles não sabiam o que responder, não sabiam o que fazer. E quando ele diz: eu sou José, são palavras que revelam que ele não tem mais nenhum julgamento para os irmãos. Quando ele diz: eu sou José, são palavras que revelam que todos eles foram perdoados, mesmo sem terem pedido perdão. Também não teria que pedir perdão para um governador do Egito, daquilo que eles fizeram. E mesmo sem merecer esse perdão, José disse: eu sou José. Mas o que me chama a atenção é que quando José ele começa a falar com seus irmãos, ele traz um aspecto e amplia essa visão, dizendo que ele reconhece que foi Deus, foi a mão de Deus que o cuidou e os preservou até aquele momento. José chegou mais perto deles e disse: eu sou seu irmão José, aquele que vocês venderam a fim de ser trazido para o Egito. E José consola os seus irmãos, dizendo: não fiquem tristes, não fiquem aborrecidos com vocês mesmos por terem me vendido a fim de ser trazido para cá. O que é isso? Alguém dizendo: não fiquem tristes porque vocês fizeram isso. E ele continua dizendo assim: foi para salvar vidas que Deus me enviou na frente de vocês. Já houve 2 anos de fome no mundo e ainda haverá mais 5 anos em que ninguém vai preparar a terra nem colher. Deus me enviou na frente de vocês a fim de que Ele, de um modo maravilhoso, salvasse a vida de vocês aqui neste país e garantisse que teriam descendentes. Vocês estão entendendo alguma coisa aqui? Ele reconhece que foi a mão de Deus que os preservou, porque mandou José na frente para que pudesse preservar a vida deles e os descendentes. Porque a gente sabe, Deus preserva os seus descendentes justamente porque através da sua descendência prometida para Abraão ia chegar o Messias.
Naquele momento Deus também estava pensando em mim, em você, porque foi ali, nessa promessa, que hoje nós somos salvos. Mas esse relato continua. Portanto, não foram vocês que me mandaram para cá, mas foi Deus. Ele me pôs como o mais alto ministro do rei, eu tomo conta do palácio dele e sou governador de todo o Egito. José reconheceu a mão de Deus para salvar vidas, para preservar a sua promessa, dizendo que ele fez algo maravilhoso. Novamente, José foi preenchido pelo Espírito Santo para dizer essas palavras e reconhecer a presença de Deus na sua vida. Então agora vem um aspecto que às vezes a gente não para pensar nesse texto. José diz para os irmãos: voltem para casa, voltem depressa para casa e digam ao meu pai que o seu filho José manda lhes dizer o seguinte: Deus me fez governador de todo o Egito, venha me ver logo, não demore. José continuou: todos vocês e Benjamim, o meu irmão, podem ver que eu sou eu mesmo, José, quem está falando. Contem ao meu pai como eu sou poderoso aqui no Egito, contem tudo o que têm visto. Vão depressa e tragam o meu pai para cá. José os perdoou. José não agiu da mesma maneira que eles agiram. Só que isso causou consequências. A gente não vai entrar muito sobre esse aspecto aqui, mas reflitam em casa. Trouxe consequências para a vida deles, porque agora eles têm que voltar para casa e dizer para o pai que eles mentiram. E talvez, olha só a consequência de uma mentira. E talvez, quantas vezes Jacó talvez não chegou para eles e disse: mas como o nosso filho, quando meu filho morreu? De que forma? Talvez ele foi lá no lugar onde aconteceu a tragédia. E ano após ano, eles contando a mesma mentira. E de repente eles têm que chegar diante do pai agora e dizer: não, seu filho não morreu, nós mentimos. Duro isso, é duro, não é fácil. Eles precisariam retornar para casa e dizer para Jacó que José, seu filho, estava vivo e assumirem a culpa dos seus erros. O que eu quero dizer aqui é que a ação misericordiosa de José fez com que os seus irmãos tivessem que restituir um pecado grave que aconteceu na vida deles. Ou seja, momentos de misericórdia transformam vidas. O texto finaliza dizendo assim que, a gente falou do abraço antes, né? José abraçou o seu irmão, Benjamim, começou a chorar. Abraçado com José, Benjamim também chorou. Então, ainda chorando, José abraçou e beijou cada um dos seus irmãos. Depois disso, os irmãos começaram a falar com ele. Só depois desse abraço, qual que é o valor desse abraço? Qual que é o impacto desse abraço? Qual que é a importância desse abraço? Para José, para os irmãos. Pensem, reflitam. Vocês já sentiram um abraço assim? A vida de vocês já foram abraçados, recebendo o perdão de algo que vocês não mereciam receber o perdão? Ou perdoando alguém que não merecia o perdão? Pensem nisso, que não merece o perdão. Gente, ao olharmos para a realidade do mundo, momentos de misericórdia parece ser algo muito estranho, talvez até injusto. Como assim? Perdoar aquele que te vendeu como escravo? Como assim? Perdoar, ser julgado e injustamente não revidar? Porque a realidade é outra. A realidade é que exigimos receber nossos direitos, queremos preservar nossos pertences, e se tivermos que retribuir, vamos retribuir na mesma moeda. Se alguém fez o bem para nós, a gente vai retribuir com o bem, mas se fez o mal, não sei se a gente vai retribuir com o bem. Até o próprio Jesus, ele diz aqui no Evangelho, né? Aonde está a graça ali? Na tradução mais literal, a gente poderia dizer: onde está a graça em fazer aquilo que o outro faz? Onde está a misericórdia em fazer aquilo que o outro faz? E isso até as pessoas de má fama fazem.
Você não precisa ser filho de Deus para fazer o que as pessoas fazem para você e retribuir da mesma maneira. A graça, a misericórdia está em fazer algo que não é esperado. Que não é esperado. Por isso, o reino de Deus, momentos de misericórdia, não são percebidos como exceções à regra, mas como a realidade de quem é tocado pela palavra de Deus, de quem vive na presença de Deus, de quem foi feito filho de Deus. Comecei com essa mensagem perguntando se vocês já sentiram na vida de vocês um momento de misericórdia. Se vocês já vivenciaram isso, olhando para os padrões da sociedade, se vocês já receberam a graça, o amor, a compaixão, a misericórdia de alguém. E talvez a gente se esquece que foi através de um momento de misericórdia que nós fomos feitos filhos de Deus. Às vezes a gente se esquece ou olha de uma maneira muito superficial aquilo que aconteceu e acontece ali na fonte batismal, onde nós nascemos mortos para Deus, sem vida espiritual. E através de um momento de misericórdia, Deus ele reverte a situação e nos transforma em filhos. Deus vem até o nosso encontro mesmo sem merecermos e concede a nós graça, perdão, vida e salvação. Martim Lutero, quando vai explicar o credo apostólico, ele diz: Jesus me remiu, o homem perdido e condenado, ele não fez isso com ouro ou prata, buscando a nossa recompensa por questões financeiras ou de dinheiro, enfim, qualquer situação. Mas ele fez isso com seu santo e precioso sangue, com seu inocente sofrimento e morte. Deus o Pai, ele enviou seu Filho Jesus. Ele morreu por nós, ressuscitou no terceiro dia. Jesus é a fonte da misericórdia que jorra de uma maneira sem fim. E assim como um lugar onde está seco, uma terra seca, a gente falou sobre isso algumas semanas atrás, semana passada, uma terra seca, sem vida, e quando ela tem irrigação ou está perto de uma fonte, suas raízes crescem, florescem, gera frutos. Assim também quando a palavra de Deus vai irrigando o nosso coração e a nossa vida, quando a gente está próximo da fonte, da água da vida, momentos de misericórdia também vão fluir dos nossos corações e da nossa vida, como resposta, como gratidão daquilo que já aconteceu primeiramente em nossos corações e em nossa vida. Porque se a gente for ser bem sincero, o mundo em que vivemos perdeu de vista a misericórdia. Nós nos chocamos quando ouvimos palavras assim. Não, a gente não se choca ainda quando a gente ouve palavras assim? Eu me choco. Não é natural para mim ouvir palavras dessa perspectiva. Não é natural nós lermos palavras assim que nos fazem agir com amor com quem não merece. Porém, justamente para esse mundo pecador, que o Senhor vem até o nosso encontro, vem a mim e a você que não merecemos, e despertam em nossas vidas ecos da sua graça. Ninguém de nós, isso precisa ficar claro, ninguém de nós, por natureza, é misericordioso. Ninguém é. Se nós olharmos para esses versículos e dependemos apenas de nós, ou como uma lista para cumprir, e aqui eu vou adiantar, são 16 aspectos para serem cumpridos, 16 imperativos que Jesus coloca aqui. Se a gente for e olhar como uma lista, então para que eu seja um bom cristão, eu preciso cumprir isso, a gente vai chegar no final do dia, no final da semana, no final do mês, no final do ano, no final da nossa vida frustrado, com o peso dos nossos ombros e cansados. Será que eu fiz o suficiente? Será que realmente eu sou um bom cristão? Porém, tem alguém que vem até nós, e assim como José disse para os irmãos, eu sou José, tem alguém que é muito mais importante e vem para nós e diz, eu sou quem sou. Eu sou o pão da vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou o início e o fim, eu sou o alfa e o ômega, eu sou
o seu Salvador. Agora, observe, o eu sou foi odiado e respondeu com amor. O eu sou é aquele que foi maltratado, humilhado, crucificado, e lá na cruz falou assim: Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que estão fazendo. O eu sou é aquele que com generosidade cuida daqueles que sofrem. O eu sou é aquele que roubaram a capa e ainda ofereceu a sua túnica. O eu sou é aquele que, pendurado na cruz, disse: está tudo pago, vocês não me devem mais nada, está consumado. O eu sou é aquele que não julga, não condena e sempre perdoa. Repetidamente o eu sou vem até nós e diz: eu sou o seu Senhor, com gestos de misericórdia. E quando experimentamos a misericórdia, isso muda tudo. Isso muda a nossa vida, isso muda o nosso coração. Na verdade, a gente ganha um coração novo quando nós somos tocados por essa misericórdia. Assim, quando nós lemos esse texto agora com esses olhares do eu sou, nós não saímos daqui com o coração pesado ou culpado, mas com o coração novo e cheio de alegria e gratidão. Sim, gratidão. Gratidão porque se dependesse de nós, todos nós olharíamos em primeiro lugar para os nossos próprios interesses. Porque se dependesse de nós, sem a graça de Deus, nada nos impediria de agir com maldade, desonestidade e falta de compaixão. Mas a graça de Deus nos revestiu quando recebemos Cristo no perdão dos nossos pecados, quando lembramos do nosso batismo, quando ouvimos a palavra de Deus. Ali recebemos momentos de misericórdia. E mesmo não conscientes disso, nós somos agentes dessa graça, porque nós recebemos, e aquilo que nós recebemos nós também queremos compartilhar com as pessoas que estão ao nosso redor, agindo com o nosso próximo da mesma forma que Deus agiu para conosco. Então, por isso vale a segunda pergunta. Você na sua vida, o Espírito Santo já preencheu o seu coração, movido pela palavra dele, agir em misericórdia com alguém, com um irmão, com uma irmã, com um conhecido, com um desconhecido, com um vizinho, com um chefe, com qualquer pessoa que vive no seu relacionamento. A busca de arrependimento diário, o exercício do perdão e receber um coração novo e uma nova vida são realidades estranhas na vida que nós temos aqui. Mas é exatamente isso, esse é o caminho que Jesus está te oferecendo hoje, agora nesse culto. Momentos de misericórdia são possíveis, sim, quando estamos preenchidos de Cristo e queremos, na nossa vida, no nosso caminhar, estar conectado, enraizado nele. A minha oração é para que possamos crescer em Cristo e na sua palavra, para que possamos refletir aquilo que Ele nos deu de graça e por graça, e assim, através da ação do Espírito Santo, levar misericórdia àqueles que sofrem, àqueles que choram e também àqueles que não merecem. Amém. Eu finalizo dizendo essas palavras. Vamos ler junto? Tenham misericórdia dos outros, assim como o Pai de vocês tem misericórdia de vocês. Amém. Convido todos a se colocarem em pé e assim juntos confessarmos a fé nas palavras do credo apostólico e saber que quando a gente confessa a respeito do Deus triuno, a gente pede para que o Espírito Santo preencha o nosso coração, para não só testemunharmos aqui na igreja, mas na nossa vida em todos os dias. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno,
no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna.